muito obrigado. Bem-vindos à Jornada da Vida, a esse modo feliz de viver. E hoje, com certeza, também será um programa espetacular para você, porque ele vai falar também de um assunto que perturba muita gente, o sentimento de culpa. E a convidada de hoje, ela vai falar que também passou por isso, mas graças a Cíntia Noyer, superou esse sentimento de culpa. Outras tantas dificuldades na vida depois da separação, do esposo, 2 filhas, mas graças a Cíntia Noyer, tudo melhorou. E vamos receber hoje, então, ela hoje, preletora da Cíntia Noyer, Eliana Rosa de Moura. Muito obrigado, Eliana. Muito obrigada. Como vai? Tudo bem. Tudo bem? Graças a Deus. Bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada. Que bom que a senhora veio. Muito obrigado. Estava falando aqui que o sentimento de culpa hoje pega muita gente, né, Eliana? Muitas pessoas se sentem culpadas por ter feito coisas que, segundo ela, não deveria, por não ter feito coisas que deveriam fazer, e se culpam demais por isso. E esse sentimento de culpa traz consequências desagradáveis também. E a senhora passou por isso também, não foi? Sim, passei. E assim, eu acho que foi diante de todas as dificuldades, que eu tive nesse processo de separação. Por que a senhora ficou com o sentimento de culpa? Porque a gente tem aquele sonho, um casamento feliz, uma família feliz, todo mundo alegre, junto, ficar velhinho juntos, Isso é um sonho que eu tenho, eu acho muito lindo, ver aqueles casais, com 60, 70 anos, tudo juntinho ali, aquele amor, e de repente o senhor corta aquele sonho, devido às situações, devido às circunstâncias, o senhor rompe aquilo dali. E eu tinha muito assim em relação às minhas 2 filhas na época, porque eu sonhava e tinha um ideal, na família. Mas a minha necessidade era maior, Então, eu tive essa separação. E com essa separação, existem as opiniões também, externas que vêm acumulando. Você não podia fazer isso, mas você é preletora da Cíntia Noyer, você não pode, Então houve toda essa parte, E aquilo dali acaba, além de a gente já estar um pouco frágil, pela situação, aquilo começa a se transformar em culpa. Então, tudo que acontece, a gente fica naquele sentimento. Eu poderia ter feito mais se eu tivesse com o marido, Eu poderia fazer isso se eu tivesse no casamento. Então, aquilo dali vai começando a fazer a gente, em vez de subir, a gente ir descendo. Vai indo para aquele fundo do poço. E como a gente tem os livros da Cíntia Noyer, e eu como preletora, eu falei, agora começou a hora de eu aprender aquilo que eu sempre falei para as pessoas. Então, eu separei vários livros da Cíntia Noyer, e comecei a ler. Um dos primeiros livros que eu li foi A Filosofia da Verdade que Gera Milagres. Eu li o volume 1, volume 2. E, assim, eu comecei a abrir, Deu um caminho. Aí eu li o livro A Verdade, volume 5, A Verdade da Vida, volume 29, e Guia para uma Vida Feliz. É que A Verdade 5 e o 29, ele fala muito sobre esse comportamento, da mulher, não só da mulher, mas principalmente da mulher, Sim. Então, foi assim, foi um livro que ele foi dentro do ensinamento, não que ele recomenda, de jeito nenhum, o mestre não fala em separação, mas o mestre fala sobre o que é uma separação de um casal, Então, a gente começa a entender, e justamente ele fala alguma coisa sobre essa questão da punição, a autopunição, porque nesse período já tinha se passado mais ou menos um ano e pouco, e as coisas não estavam fluindo na minha vida. Foi como eu falei, eu acabei tendo problemas financeiros. Aquilo que eu tentava fazer não ia, por causa da culpa. E quando eu comecei a entender lendo o livro, aí o último livro que eu busquei entender mais um pouco sobre essa separação foi A Nova Visão do Casamento, que é um livro assim que eu sempre recomendo quando as pessoas falam alguma coisa de casamento. É um livro que o mestre fala claramente sobre o que é o casamento, E quando eu li, eu falei, está aqui. Agora eu entendi o ponto. Só um segundinho, é interessante, A senhora já conhecia a Cíntia Noyer? Já. Então, já vivia esse mundo da Cíntia Noyer, tinha os livros à sua disposição,
mas parece que não era a hora de ler para entender e aplicar na vida, né? Sim. Aí houve a separação, o divórcio, foi aí então que a necessidade fez com que a senhora lesse novamente o livro, mas com outros olhos, como diz o outro, com a outra cabeça, né? Sim, com certeza. Totalmente. Tinha coisa que eu lia que eu falava, nunca imaginei que eu tinha lido isso aqui. Tinha trechos nos livros que eu já tinha feito palestra, né? Que a gente vai marcando lá. Sim, sim. Eu li aquilo e falei, nossa, gente, mas é diferente. A ficha não cai, parece, né? Era uma coisa assim, eu entendi, para mim, naquele momento, que era uma coisa superficial, ou seja, aquilo que eu estava fazendo como preletora, não sei se naquele momento, né, não era um momento, era algo assim, da boca para fora. Quando eu comecei a ler para mim, aí eu comecei a entender melhor o ensinamento da Seitonei. Aí eu comecei a entender, inclusive, preletor Enio, que aí começou a tirar aquele sentimento de culpa, porque eu comecei a entender que se eu não tivesse partido daquele ponto da separação, eu acho que eu não teria compreendido melhor o ensinamento da Seitonei, como hoje eu vejo bem diferente. Então, tudo tem um porquê. Mas também se tivesse, por exemplo, né, antes do divórcio, entendido isso, Sim. Né, poderia ter um outro destino o casamento da Com senhora, certeza, né? Eu já pensei também. Eu também pensei Mas, enfim, assim. Né, foi necessário tudo isso para que a senhora encontrasse nos livros da Seitonei essa vida de felicidade que a senhora vive hoje, né? Com certeza, porque assim, quando eu comecei a compreender, tirar esse sentimento de culpa, fazendo meditação Shinsokan, fazendo oração de perdão para mim, né, me perdoando, fazendo oração de perdão para minhas filhas, porque eu me sentia muito culpada vendo a minha filha do meio, né, que hoje eu tenho uma caçula, mas a minha caçula na época, né, que é a minha filha do meio, eu me sentia culpada que ela tinha alguns problemas, porque ela sentia muita falta do pai, né, era muito apegada com o pai, então ela teve alguns problemas de relacionamento, tudo, e aquilo me fazia sofrer muito. Então eu fazia muita oração de perdão para ela, né, para a minha outra filha, que eu falava, puxa, eu estou causando, né, esse sofrimento. E fazendo a prática, o Shinsokan, fazendo a oração de perdão, eu fui tirando aquilo da minha mente. Falei, não, do mesmo jeito que eu estou passando por um processo, né, de aprendizado, mesmo minhas filhas sendo pequenas, elas também estão passando por um processo de aprendizado. E depois de algum tempo, quando eu já comecei, porque nessa época eu já estava estudando, né, estava terminando os estudos do segundo grau. E aí eu já tinha um objetivo. E eu comecei a entender, né, que se eu não tivesse, de repente, acontecido essa separação, poderia ser que lá na frente, sem eu ter o conhecimento, né, da Seitonei, que eu não tinha até aquele momento mais profundamente, poderia ser que lá na frente alguma coisa pior pudesse estar acontecendo. Então, aquilo dali já começou a me confortar. já começou a mudar um pouco. Que bom, é bom essa compreensão. Mas a senhora citou agora há pouco também que, não só devido à separação, né, o divórcio, passou por um problema financeiro também. Sim. Né? E tem muitas pessoas assim, né, que não só pelo término do casamento, mas mesmo estando casado, passa por problemas financeiros. Sim. E de que maneira o ensinamento da Seitonei te ajudou também a superar esse lado tão difícil para tantas pessoas hoje? Então, através da oração, né, que a oração é muito importante. A gente não pode deixar a oração de lado e falar, não, agora eu tenho que resolver minha vida. Não, você tem que orar primeiro e depois você resolve a sua vida. Você tem, né? Que oração que você fazia? Então, eu fazia a meditação Shinsokan. Tá. Né, desde quando eu entrei na Seitonei, eu sempre tive o hábito de 5 e meia da manhã, fazer as minhas orações. Né? Hoje eu mudei o horário, mas naquela época sempre foi assim. 5 e meia, mesmo sem ter trabalho, né? Eu levantava, fazia minhas orações, fazia a leitura da sutra, pegava o livro Minhas Orações, abria para fazer alguma oração dali. A sutra, né? A Verdade em Orações, aquele da capa preta, o volume 1, abria, fazia a oração dali, e ali eu começava meu dia. E nessas orações, me veio para fazer aquilo que eu gostava. Eu sempre gostei de fazer artesanato. Então, eu tinha feito um curso, um pouco antes de eu me separar, que era com papel vegetal. E eu tinha um álbum, eu tenho até um álbum ainda, né, desses modelos. E eu comecei a fazer. Né, e eu tinha material em casa, eu tinha tudo já. Olha como que é a mente da gente. Aí
um dia despertei dessas orações e falei, peraí, eu vou fazer, né? Aí eu comecei a fazer. Né, eu comecei a montar, falei, vou começar a treinar isso aqui, vou começar a fazer os cartões, tudo. E numa reunião de preletor, se eu não me engano, eu conversei, né, nessa época eu estava na Regional de Mogi das Cruzes, eu conversei com a preletora Lurdinha, que é a minha comadre. E eu falei para ela desses cartões. Eu falei, eu estou fazendo cartão, estava com alguns, mostrei para ela na época. Aí ela falou, tá bom, Eliana. Ela ficou meio assim. Aí eu falei, tudo bem. Quando foi na semana, ela entrou em contato comigo, ela falou assim, Eliana, você pode ir na loja assim, 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 lá em Suzano? Eu morava em Poá. Aí eu falei, tudo bem, né? Ela falou assim, se eu não me engano, eu acho que era a loja da cunhada dela. Tinha uma loja de presente de utilidades lá no centro de Suzano. Ela falou, minha cunhada se interessou. Aí eu levei para ela, né? Fiz um monte, levei. Aí ela comprou umas 3 vezes. Ela comprava 40, 50 cartões. Então, eu comecei a fazer esses artesanatos. Eu comecei a ter o dinheiro, pelo menos, para o essencial dentro da minha casa. Porque eu não tinha renda nenhuma. Tá. Né? Então, daí começou a surgir. Tinha pessoas que compravam, tinha outros que não tinham. Aí surgiu um preletor, que na época chegou para mim, da minha região, e falou assim, Eliana, me dá seu currículo, que eu trabalho com negócio de emprego, eu vou ver o que eu consigo para você. Então, tudo foi se abrindo, através de oração. E orando mais ainda, viu, Pedro? Orando mais ainda. Falando em oração, a senhora também chegou a fazer oração na sede da Associação Local de manhã, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer em casa, por exemplo, ou se motiva mais em grupo e acabam indo nas sedes da Citionê fazer a meditação Shinsokan, por exemplo. Aqui na sede central da Citionê do Brasil também, antes da pandemia, tem um grupo que toda manhã, das 6h30 às 7h30, se reuniam ali no Salão Nobre para fazer a meditação Shinsokan, a leitura da Sutra Sagrada. A senhora também fazia isso? Sim. Fez isso? Na minha associação, o Núcleo de Poá, nessa época começou o Shinsokan matinal, que não tinha, né? Começou mais ou menos nessa época, 30 anos atrás. Então, a gente tinha liderança. Não é da minha época, não. Então, uns 30 anos, mais ou menos. Aí, a gente formou esse grupo. Né? Na época, queria ter uma pessoa responsável por dia, mas não tinha. E, como eu tinha alguma coisa para fazer, antes de eu começar a trabalhar, eu ia. E era uma distância, assim, mais ou menos relativa, porque de condução gastava uns 10 minutos. E eu ia a pé, porque não tinha recurso, né, no momento. Então, eu gastava uns 30, 40 minutos para ir e 30, 40 minutos para voltar. Então, eu saía de casa, era 6h30, eu saía de casa umas 10 para 6, mais ou menos, e ia embora. Pegava a estrada, que eu morava no conjunto residencial, eu pegava a estrada e ia embora. Né? Chegava lá 5 minutos antes e a gente fazia o Shinsokan, né, todo mundo reunido, terminava e vinha embora para casa. Aí as coisas começaram a acontecer, arrumei um emprego, o preletor arrumou o trabalho para mim, graças a Deus. Aí eu comecei a trabalhar e não tinha muito tempo, porque eu trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde, e depois eu ia para a escola. Então, durante a semana não dava. No sábado, como eu entrava mais tarde, eu ia para fazer o Shinsokan, porque dava tempo de eu ir a pé também, porque não tinha dinheiro para condução mesmo, trabalhando, porque se eu gastasse para condução ia faltar para minhas filhas, né, as coisas que eu tinha. Eu ia a pé, fazia o Shinsokan de lá mesmo do núcleo de Poá, eu pegava o trem e ia para o meu trabalho, que eu trabalhava no Brás. Isso eu fiz 1 ano e pouco. E durante a semana eu levantava às 4h30 da manhã, pegava um dos primeiros ônibus, numa linha que tem até hoje ainda em Poá, de Poá ao Brás, era 2h20 a viagem. Né? E eu fazia isso por quê? Porque eu recebia o dinheiro da passagem, né, onde eu trabalhava, mas eu tomando o ônibus, eu economizava uma passagem para mim pôr, né, o pão, o leite da minha filha dentro de casa. Então, eu pegava esse ônibus, o motorista até me conhecia, o cobrador, porque ele sentava e dormia. Né? Ou fazia a leitura da Sutra, dormia e ia embora, até chegar no Brás. Isso eu fiz mais de 1 ano. Né, fazendo isso. Mas as coisas melhorando, porque eu ia agradecendo. Como eu aprendi na Citionê, eu agradeci o meu trabalho, eu agradeci aquelas pessoas que estavam ali junto comigo. Né? Agradeci os meus colegas lá do núcleo, que me ajudaram muito. Né? Lá no núcleo de Poá, eles uma vez me levaram uma cesta básica, assim, do nada, eu estava sem nada dentro da minha casa, Pretorênio. E quando foi umas 6 e pouco da tarde, chegaram lá com carro, com tudo dentro da minha casa. Então, eu agradeço muito, eu sempre falo que gratidão a gente paga com gratidão. Né?
E eu agradeço a colaboração de todos e a oração que eu recebi de muitas pessoas, porque eu acho que a oração é importante. Se a gente não orar, se a gente não praticar, a gente não agradecer. Comecei a fazer diário de elogio, né? Não esse que a gente tem hoje, mas eu escrevia no papel, sabe? O tempo que eu tinha, no meu trabalho, eu ficava agradecendo ao trabalho, aquela pessoa que me colocou naquele trabalho. Então, a gratidão tem que ser assim. Aí a minha vida começou a mudar. Dá para imaginar sem a Citirê? De forma alguma. De forma alguma. Não tem como. O que a Citirê mais marcou na tua vida? O que mais marcou na minha vida foi esse processo de transformação, diretor. Né? Dessa situação que eu vivi, porque aí eu passei um ano nesse trabalho, saí, a empresa não pagou nada, tudo, mas como a gente já está, vamos dizer, amparada, né, espiritualmente, através da oração, então, teve gente que falou, vai lá, processa, não sei o quê. Eu falei, não quero processar ninguém, não. Eu quero um trabalho, porque eu preciso continuar trabalhando. E, graças a Deus, né, eu agradeço muito ao preletor, que assim, eu saí daquele emprego, não quis, né, essa pessoa não quer pagar, beleza, né, não vou achar ruim, mas quando eu saí, não demorou um mês, esse mesmo preletor arrumou um trabalho para mim. Né, um trabalho até mais próximo da minha casa, para o senhor ter uma ideia. Né, eu gastava 10, 15 minutos de ônibus para trabalhar, trabalhava no centro de Poá, trabalhei lá 15 anos, pretor. 15 anos. E foi ali que a minha vida mudou. Né, eu fui agradecendo, continuando na prática, fazendo a leitura da Sutra, meditação em Shosokan. Aí, nessa época, eu já conseguia fazer palestra, porque na época eu não estava conseguindo tempo, né, para poder fazer as minhas palestras, então eu fazia 1 ou 2 palestras durante o mês. As coisas começaram a normalizar, foi quando eu conseguia, foi tudo assim, eu arrumei um emprego, aí eu já tinha terminado meus estudos quando veio esse emprego, aí veio a vontade de fazer a faculdade. Eu tinha, na época, ainda minhas 2 filhas. Aí ficou naquele negócio, vamos fazer, não vamos fazer, eu tinha um relacionamento nessa época, aí veio a minha 3ª filha. E essa minha 3ª filha, né, eu tinha umas pessoas comigo que falavam, Eliana, você é louca. Onde se viu você arrumar mais um filho? Porque você está sozinha, que não sei o que, aquelas situações, né? Mais uns anjos, eu falo que era anjo. E eu tinha comigo assim, eu sempre gostei de criança. E eu tinha comigo o sonho de ter mais um filho, né? E as pessoas falavam, não entendia, mas eu queria realizar meu sonho. E eu falei, não, esse anjo, né, veio para me ajudar. Ele criança não vem para estragar a vida de ninguém, né, vem para me ajudar. E eu falei, não, deixa. Na época, eu não estava com o pai dela, já que eu já tinha me separado dele, né, mas eu falei, eu vou continuar. Né, e tive várias complicações durante essa gestação, mas eu sempre acreditei. Eu falei, Deus não coloca nada na sua vida sem ter um propósito. Eu falei, essa criança, ela vai vir porque eu tenho um propósito na vida com essa criança. E eu acreditava muito, e muitas vezes de madrugada eu acordava sentindo dores, e eu sentava na área de fora da minha casa, e eu olhava para o céu e eu conversava com Deus. Eu falava, Deus, essa criança tem um propósito, e eu acredito nisso. Eu sentia aquelas dores horríveis. Eu nem falava nada para minha mãe, que a minha mãe morava longe, eu ficava preocupada, mas eu sabia aquilo que eu passava. E eu falei, essa criança não veio para me prejudicar, ela veio para me dar mais riqueza, mais força. Né? E, realmente, né, veio essa menina linda, maravilhosa, inteligente, como minhas filhas são, determinada, estuda, faz de tudo. A menina que hoje está num trabalho maravilhoso, sabe, Pretorênio? Mas, assim, uma menina maravilhosa. E, quando ela nasceu, né, o pai dela foi ver que ele não tinha uma filha, foi a primeira filha dele, ele tinha só um menino. E eu falei, ela é uma preciosa, né? O apelido dela é Preciosa. Né? Não por ela, mas porque, para mim, ela sempre foi preciosa. Como as minhas filhas foram, porque elas me ensinaram muito. Né? E dentro do que eu passei com as minhas 2 primeiras filhas, foi o que eu consegui me fortalecer. Então, quando essa filha veio, e veio a vontade da faculdade, tudo se encaixou. Minha mãe falou, não, você pode fazer faculdade que eu te ajudo. Aí eu tentei na primeira faculdade,
não deu certo. E eu estava orando para o eleitor. Aí eu falei, poxa, Deus, eu estou pedindo a faculdade e não consegui, nada, né? Aí eu peguei e falei, não, mas tudo bem, não é para ser essa. Fiquei chateada, falei, mas não é para ser essa. Mas vou agradecer, porque é aquilo que fala, eu já me sentia fazendo faculdade, eu já tinha aquela sensação de entrar numa faculdade e tudo. Aí passou 2, 3 dias, minha sobrinha me liga, né, que ela também estava indo fazer faculdade. Tia, tem a faculdade assim, 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 lá no Tatuapé, vai ter vestibular, porque já era o quê? Final de fevereiro. As aulas já tinham começado, né? A senhora não quer fazer? Dou o telefone, me deu o telefone do 0800, faz a inscrição. Aí eu peguei e fiz, na sexta-feira. E a prova era no sábado. Fui lá fazer a prova, Petrolina. Fiz a prova, está aprovada. Peguei uma bolsa. Aí comecei a fazer, olha, foi assim, a melhor fase da minha vida. Os 3 primeiros meses foi uma correria, porque a provisão não estava aqui ainda. Né? Não tinha dinheiro da condução, não tinha dinheiro para material, não tinha dinheiro para os livros, não tinha nada. Mas eu falei, eu vou fazer. Aí eu fui agradecendo, fui fazendo as coisas nesses 3 meses, e tirava um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Eu sei que no final de 3 meses tudo já estava tranquilo. Eu já tinha meus livros, eu estava estudando tranquilamente. As minhas notas boas, porque assim, eu sempre fui uma CDF, né, para estudar. Então, eu falo, e as minhas filhas também sempre têm essa ideia, sabe, Peter? Elas não querem saber de 8, não querem saber de 7, é 9 ou 10, né? E as minhas notas sempre foi excelente, porque eu sempre gostei de estudar, aprender aquilo que eu faço. Então, tive assim professores maravilhosos na faculdade, que são amigos meus até hoje, né, a amizade que a gente tem. Notas excelentes. Aí, depois eu terminei a faculdade e fui fazer um curso de especialização, né, de gestão de pessoas. Terminei, nessa época, minha amiga me convidou para dar aula, até estranhei. Falei, como que eu vou dar aula, né? Aí ela, não, Eliana, vem aqui em Mogi das Cruzes. Fui lá no último dia, fiz, sabe, diretor? Me inscrevi. Falei, vou me inscrever o que ela falou, né? Não sei para quê. Quando foi no dia seguinte, ela me manda lá o print. Ó, Eliana, você foi aprovada, está classificada. Mas assim, do nada, para o eleitor. Aí eu falei, e agora? Ela falou, agora você escolhe onde você quer dar aula e vai lá na escola. Eu falei, o quê? Eu falei, só isso? Porque eu achava uma dificuldade, né? A gente não tem noção, né? E eu agradecendo, né? Aí a outra amiga minha que ia dar aula, porque essa que me mandou fazer a inscrição, ela não foi. Ela mandou eu e mandou uma outra. Aí ela não quis, ela falou, não vou fazer. A gente fez faculdade junto. Aí eu peguei, com a outra minha colega, eu falei assim, e aí, a gente vai aonde? Aí ela falou assim, ó, vamos na escola que fica em tal lugar, aí Mogi Moderno, né? Quem conhece Mogi sabe. E é uma escola central. Escola central é as mais procuradas. Aí eu falei, mas será que vai dar certo? Ela falou, não, vai dar certo sim. Aí eu peguei e fiz a oração, né, marcamos lá o dia, pegamos os papéis que a gente tinha que levar. Aí eu fui fazendo oração, eu fui fazendo xixocão, falei, olha, Deus, meus antepassados, está na sua mão. Aquilo que é para ser meu, é meu. Aí chegamos lá na semana seguinte, Breda, foi até interessante, chegou eu e minha amiga. Na escola, na diretoria, ó, viemos para atribuição. Sentamos lá, bonitinha, né? E passou 10, passou 20, passou 30, 40 minutos. Eu e minha amiga olhava no relógio, né? Uma olhava para a outra, assim, como ninguém está entendendo nada, né? Quando chega a diretora, né? Muito simpática. Aí ela chegou e falou, vocês as professoras? Eu falei, sim, viemos para atribuição. Que hora que começa a atribuição? Ela falou, a atribuição já foi. Vocês vão começar a dar aula quando? Eu olhei para a cara dela e falei, como assim? Aí ela falou, não, é só vocês duas mesmo aqui nessa escola. Não tinha mais nenhum professor lá, professor. Era só eu e minha amiga. Olha. Numa escola central. Eu dei aula naquela escola 2 anos. Aí eu agradeci muito a Deus, o senhor imagina. Eu cheguei em casa, preletor, que eu falei, muito obrigado, porque eu sempre coloco tudo na mão dos meus antepassados. Eu falei, antepassados, muito obrigado por tudo, Deus. E fiquei 2 anos nessa escola dando aula, em Mogi das Cruzes. Com 2 empregos nessa época, viu? Eu trabalhava ainda naquele que o preletor já tinha me indicado e nesse da escola. Então, minha vida começou a se transformar nesse processo. Mas você tem algo positivo maravilhoso, né? Que você agradece tudo e ora muito, né?
E quem ora bastante, agradece bastante, os caminhos sempre estão abertos, né, Eliana? A gratidão, tem que ter gratidão. Só queria, só mudando um pouquinho, a sua mãe também participa da Seita Noé? Olha, a minha mãe, ela é evangélica. Evangélica. Né? Ela é diaconisa. A gente aqui na Seita Noé fala divulgador. Sim. Né? E ela é diaconisa na igreja. No próximo mês ela vai fazer, em julho, 84 anos. E ela é uma pessoa assim que no começo, até quando eu me tornei preto, ela falava, para que isso? Né? Aí quando a gente começou a fazer oração do antepassado, para que orar para morto? Ela falava desse jeito. Aí eu respeitava, a Seita Noé ensina a gente a ter respeito, né? Sim, sim. Então eu respeitava. E aí foi se passando, aí um dia chamou a curiosidade dela, né? Lembrei, chamou a curiosidade dela, eu estava lendo aquele livro, Evangelho segundo João. Foi logo no lançamento dele. E eu estava lendo esse livro. Eu fui na casa dela, eu não morava com ela ainda. E quando ela viu o livro, ela falou, mas que livro é esse? Né? Evangelho segundo João. Aí eu falei assim, é o livro da Seita Noé. Ela olhou estranho. O que está escrito aí do Evangelho de João? Aí eu comecei a ler um trecho. E tem os versículos. Quem já leu esse livro sabe, tem os versículos segundo João. Aí ela falou, mas é o que a gente lê na igreja, né? Aí eu peguei e falei para ela, falei assim, mãe, mas não tem diferença nenhuma. O que a senhora aprende aí lendo a Bíblia, né, o que vocês fazem, é a mesma coisa que nós falamos na Seita Noé. A verdade é uma só. Aí ela ficou meio assim, sabe, Pedro? Ela não confiou muito, não. Né? Mas tudo bem, mas aí ela já começou a não ter mais aquele ar assim que ela tinha, né, de manter longe, né, a Seita Noé. Aí foi passando, aí fui orando, fui fazendo as coisas, morei próximo dela, né, nesse período aí que eu estava dando aula, morei próximo dela uns 7 anos, né, a minha casa da dela. Aí ela falou assim, não, filha, vem morar aqui, porque a casa é grande, né? A minha irmã mora no fundo, com a casa dela, e minha mãe fica sozinha. Ela falou, não, vem para cá. Aí tem uns 7 anos que eu moro com ela. E aí veio aquela questão, né? Na minha casa tinha tabuleta, fazia oração, punha oferenda, punha as coisas, meus livros. Eu falei, e agora? Né? A gente tem que respeitar. Se a gente não fala respeito. Peguei, né? Falei com meus antepassados, peguei minha tabuleta, chateada, balei, comuniquei, falei, olha, em breve, né, eu vou voltar a fazer, né, a oração, mas no momento eu estou impossibilitada. E deixei tudo guardadinho numa caixa com as coisas da Seita Noé, só os livros, a Sutra não. Isso aí mantive. E continuei. Então, todo dia eu fazia minha oração lá no quarto. Né? Até o preceito, ela não gostava muito de pôr o preceito. Ela olhava aquilo daí e falava, punha, passava um pouquinho, ela tirava. Agora não, agora ela, não tem o novo para pôr aí? É assim. Aí eu coloco. Aí eu fui fazendo. E a gente dedicando, né, ele fala a oração, a prática, a gratidão. E sempre quando fazia oração nos antepassados, eu sentia aquele... Né, eu falava, puxa vida, minha tabuleta está lá, queria fazer oração, pôr num local, e eu falava, bom, ter passado na hora certa vai dar certo. E queria oratório. Eu falei, nossa, oratório, então, né, ela vai derrubar a casa se fizer isso. Quando foi uns 2 anos atrás, a preletora Ana Paula estava na livraria, 2 ou 3 anos, foi antes da pandemia, tem uns 3 anos. A preletora Ana Paula estava lá na sede, passei com aquele jeitinho, preletora, vem aqui. Ana Paula é assim mesmo. Aí ela chegou para mim e falou assim, eu tenho oratório para a senhora. Na hora que a Ana Paula falou isso, eu falei, meu Deus, preletora tem oratório aqui, não sei o quê, esse oratório é seu. Aí eu falei, ai Deus, muito obrigada, esse oratório é meu. A senhora vai querer oratório? Eu já reservei aquele jeitinho da Ana Paula. Eu falei, tudo bem, eu vou ficar com o oratório. Eu falei, Ana Paula, pode fazer tudo, mas deixa esse oratório aí, eu não vou levar hoje, não. Falei, a Ana Paula ficou meio assim. Falei, você deixa ele embaladinho? Eu acho que eu vou levar no final de semana. Aí eu comecei a fazer oração de novo, nesse sentido. Eu falei, Deus, meus antepassados, me orienta, né? Como que eu vou fazer? Aí orei. Aí a Ana Paula chegou e falou, Eliana, você não vai levar seu oratório? Não, a gente tinha passado uma semana, a gente passou 10 dias. Aí eu falei, vou levar. Aí ela embalou, levei o oratório para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou o que era aquilo dali, né? Aquela caixa enorme. Aí eu expliquei, falei, mãe, é meu oratório.
Ela olhou meio assim, não falou nada. Aí eu peguei esse oratório, a caixa, e coloquei em cima do meu guarda-roupa. Falei, vou ter que ter uma prateleira. E fazendo oração. E aí começou aquelas reunião pelo YouTube. E eu ficava em casa e eu colocava todo dia, quando tinha a oração, a reunião, eu colocava. Então no começo eu assistia, tranquilo. Depois eu comecei a perceber, Pedro, que quando eu começava a assistir, minha mãe no quarto dela, ela via que eu estava ouvindo, ela ia, corria e desligava a televisão. Aí ela ficava ouvindo. Aí, até que ela assistiu o finalzinho, quando passava na TV ainda. Aí ela perguntava, quem é esse daí? Aí eu explicava quem era o que estava orientando. Ah, tá. Ele está falando desse livro. Você tem esse livro? Tenho. Então, me empresta que eu quero ler. Aí eu ia lá no quarto, catava meu livro e dava para ela. Ah, ela falou não sei o quê. Você sabe o que quer dizer? Sei. Então, dá aqui que eu quero ler também. Aí ela começou assim. Aí eu tinha minhas revistas. Deixa eu ler as revistas. Aí ela começou a ler. Aí ela falou, você tem mais de uma? Eu preciso levar para a irmã. A irmã está precisando ler o que está escrito aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, agora eu vou, colocar meu oratório. E eu ganhei um oratório, fora o que eu já tinha comprado. Aí, um oratório maior ainda, pretor. Aí, cheguei em casa com meu oratório. A minha mãe olhou para o oratório. Aonde você vai pôr isso daí, filha? Aí eu falei, vou pôr no meu quarto. Arrumei o local direitinho, fiz tudo. Aí eu falei, agora eu vou pôr minha tabuleta. Peguei as tabuletas. Aí ela ficou olhando, porque da porta do meu quarto dava para ver certinho o oratório, Aí eu falei, eu falando com Deus, meus antepassados, falei, ai, Deus, muito obrigado, a harmonia, a perfeição, tudo certinho. Agradecendo, orando, Pretor? Aí passou uma semana, a minha mãe chegou e falou assim, filha, você tem que tomar cuidado com o seu oratório lá no quarto. Eu olhei para a cara da minha mãe. Por quê, mãe? Porque as gatas estão querendo entrar lá dentro, que eu tenho 2 gatas. Toma cuidado, porque isso daí tem que ter cuidado com essas coisas de oração. Mas ela falou com um jeito tão assim carinhoso, Pedro, que aquilo tocou em mim, Eu falei, mãe, tá bom, obrigado, Aí arrumei um lugar, recentemente, no local que estava, para ficar mais alto. Aí minha mãe chegou lá na porta do quarto e falou, nossa, esse oratório está bonito, hein? Então, eu faço minha oração, Ela escuta as orações, ela participa das reuniões online no YouTube. Que benção, Eliana. Eu falo sempre que ela é mais Seitonoye do que eu, Pretor. Como que é o nome da sua mãe? Guiomar. Guiomar. Ela participa bastante. Que maravilha. Muito obrigado, Guiomar. Parabéns aí pela família, viu? Pela filha, pelas netas, Pelos seus familiares não todos. Muito obrigado. Parabéns pelo seu amor, pelo seu exemplo, pela sua compreensão. Significa que é um espírito maravilhoso e iluminado, Que bom, que bom. Com certeza. Nosso tempo acabou, Eliana. Tem tanta coisa para falar ainda, mas acabou, infelizmente. Sim. Muito obrigado, viu, por ter compartilhado com a gente essa sua fé, essa sua gratidão enorme, as suas orações aí que você só reza, meu Deus do céu, Parabéns. E agora está num setor que reza mesmo, Na sede central. No setor certo. No setor certo. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe e que estejamos sempre juntos. Mais uma vez, viu, eu gostaria de convidar você a participar das reuniões presenciais da Seitonoye, os domingos da Seitonoye, que ocorrem das 9 às 11 nas sedes da Seitonoye. Para quem mora aqui em São Paulo, aqui na sede central, estamos realizando o domingo da Seitonoye das 9 às 11, aqui no Estação Conceição ou Jabaquara, que a sede central fica bem no meio dentre essas 2 estações. Então, das 9 às 11 todos os domingos, mas na sua cidade também, se tem Seitonoye, tem o domingo da Seitonoye também. Muito obrigado, que Deus abençoe. Por favor, compartilhe aí o link dos programas da Seitonoye que está no YouTube, para que mais e mais pessoas conheçam também o ensinamento da Seitonoye. Muito, muito obrigado. Os seminários presenciais já estão de volta nas academias da Seitonoye de todo o Brasil. São eventos em que treinamos o nosso espírito para avançar na direção da luz, através de uma programação baseada no viver da Seitonoye. Vamos participar! Confira e anote os seminários do mês de maio de 2022. Seminário Geral de Gratidão aos Pais.
Seminário da Cura Divina, Seminário A Chave da Vida Feliz, Seminário Comande Sua Vida com o Poder da Mente, Seminário de Orações e Seminário da Provisão Infinita. Para ver as informações de cada um e fazer a inscrição, acompanhe no portal sni.org.br. Lá você vai encontrar a página de cada seminário na guia dos eventos. Pode também entrar em contato com o Departamento de Seminários pelo WhatsApp 11 50 14 2217 ou o e-mail seminarios@sni.org.br. Até lá! Muito obrigado!